Ok, então o objetivo dessa parte da nossa disciplina, a gente já começou lá a estudar na parte de caso de vetores, né, de funções. E aí nessa segunda parte da disciplina, o nosso objetivo principal é entender como funcionam as matrizes. Então, vou abrir aqui o Paint para a gente poder entender melhor aqui como que funciona. O que acontece é o seguinte. Na última aula, quando a gente comentou a respeito dos vetores, o que eu tinha comentado com vocês é que quando a gente precisa de pegar e alocar um espaço na memória, né, o nosso computador, quando a gente vai lá e declara uma variável, o que ele faz é ir lá e pegar um espacinho na memória e alocar ele lá para para que a gente consiga se utilizar. E aí a gente vai dar como se fosse um apelido para aquele espaço, pode ser uma variável A, pode ser uma variável X, não importa o nome. E aí toda vez que eu quiser acessar aquele espaço de memória, ao invés de ele ficar acessando diretamente com o endereço de memória que aquele espaço está alocado, a gente utiliza esse apelido aqui, que é o nome da variável, para fazer o acesso. Quando a gente tem de armazenar uma série de dados dentro de uma coleção, ao invés da gente ir lá e declarar várias variáveis, porque a gente não pode ser que aconteçam problemas que a gente não sabe exatamente quantas variáveis vão ter, então ao invés da gente sair e declarar várias variáveis, a gente consegue declarar essas variáveis aqui como se fosse no formato de um vetor, que é justamente quando a gente pega e coloca, a gente coloca aqui numa mesma variável, né? Então esse aqui é um nome só de variável, V, mas para acessar cada uma dessas posições, além da gente passar o nome da nossa variável, que é a variável V, a gente também precisa passar em qual índice, ou seja, em qual ponto daquele vetor que a gente vai estar acessando. Quando a gente quer fazer dessa forma aqui, o que acontece é que a gente tem esse vetor aqui sendo transportado em uma única dimensão. Então a gente precisa passar apenas um índice para que cada uma das vezes aconteça aquele acesso. Pode acontecer casos que a gente precisa de declarar isso aqui com mais de uma dimensão. Então, por exemplo, imagine que vocês tenham de armazenar lá, vou pegar o exemplo das notas lá dos alunos que a gente comentou. Vamos supor que a gente tenha 10 alunos. Se a gente tem 10 alunos e eu quero armazenar a nota dele, eu posso vir e posso declarar um vetor de 10 posições. Agora, imagina que ao invés de eu ter só essas 10 notas desses alunos, imagina que ao invés de eu armazenar apenas uma nota, eu tenho de armazenar 3 notas, que é, por exemplo, a nota da prova 1, a nota da prova 2 e a nota de uma atividade. Então, nesse caso, eu precisaria de criar 3 vetores de 10 posições para poder conseguir armazenar. Mas a gente consegue fazer isso de uma outra forma. Oi, Daniel. Qualquer coisa você deixa aí no chat. Eu acho que não sei se você queria falar alguma coisa, Daniel. Mas, continuando então, ao invés de a gente precisar de criar apenas três vetores que têm essas quantidades de notas, a gente consegue vir aqui e criar um vetor de 2 dimensões, ou também conhecido como matriz. Por que é mais vantajoso a gente criar matriz do que a gente criar 3 vetores, no caso? Porque imagina, se a gente quiser tornar o nosso sistema dinâmico e a gente quiser que ele funcione para várias funcionalidades diferentes, pode ser que em alguns casos a gente vai precisar de ter 3 notas. Então vai ter a prova 1, prova 2 e avaliação. Podem ter outras disciplinas que são divididas, por exemplo, de forma diferente. Pode ser prova 1, prova 2, prova 3, ou avaliação. Pode ser que tenha lá prova 1, trabalho 1, seminário 1. Então, cada disciplina pode ter uma quantidade de divisões de notas diferentes. E aí, ao invés da gente determinar isso de forma fixa, a gente consegue determinar ele também de forma dinâmica, da mesma forma que a gente consegue ampliar ou diminuir o número de alunos, a gente também conseguiria ampliar ou diminuir a quantidade de notas, que seria uma segunda dimensão da minha matriz. Como que funcionaria? Visualmente falando, a gente conseguiria enxergar a nossa matriz como sendo algo parecido com isso daqui, aonde a gente tem aqui como se fosse uma tabela, onde a gente vem aqui e declara isso aqui, que vão ser, por exemplo, a matriz M, e aí a gente tem aqui, no caso, as colunas da matriz, isso para uma matriz de 2 dimensões. E aqui a gente tem as linhas dessa matriz. E aí, quando eu quero acessar uma posição específica, por exemplo, eu quero acessar essa posição aqui, eu vou acessar essa posição, ela faz parte da minha variável M,
E aí a linha que essa posição está trabalhando, no caso é a linha 1, ou seja, esse é o índice da primeira dimensão, e a coluna que esse camarada está acessando é a coluna 3. Então a gente acessaria a nossa posição como sendo matriz na posição 1,3, onde 1 é o representante da primeira dimensão, no caso aqui, que é a dimensão das linhas, e o 3 seria o representante da segunda dimensão, que é a representação das colunas. Então, ao invés de a gente ter apenas uma posição sendo acessada dentro do colchete, a gente vai ter duas. Ou se a gente declarar uma matriz que tenha mais de duas dimensões, a gente pode ter 3, a gente pode ter 4. Quantas dimensões eu quiser dentro da minha matriz, eu consigo declarar. Obviamente, quando a gente declara uma matriz, por exemplo, nesse caso, imagina que eu falo lá, mostrando esse exemplo que está aqui na tela para vocês. Ela é uma matriz que ela tem 3 disciplinas e seriam 3 provas, né? Imaginando que seja esse cenário aí para representação de alunos e provas. Ela tem 3 notas de alunos diferentes com 8 alunos. Então, no total, quando a gente fez essa alocação, a gente alocou 3 vezes 8, ou seja, 24 posições na memória. Então, à medida que a gente vai aumentando o tamanho das dimensões, isso aqui vocês têm de imaginar que isso aqui vai ser um fator multiplicativo. Então, a quantidade de dados que vocês vão alocar vai crescendo de acordo com a quantidade de dimensões e com o tamanho de cada uma dessas dimensões, o que pode ser um fator limitante, porque vai chegar num determinado momento que o programa, a gente não tem memória limitada, então a gente pode chegar num momento que a gente vai ter de verificar esse tamanho dessa matriz pode ser o máximo alocado maior do que o permitido que a gente tem disponível para a execução daquele programa. É importante lembrar, a memória não é infinita e também a memória não está sendo utilizada apenas para a sua aplicação que você está desenvolvendo. Ela tem de ser compartilhada com o sistema operacional, com todas as outras instruções que estão executando no seu computador. Então é importante ter noção que é necessário ter essa limitação aí na quantidade de memória que vocês vão estar declarando. O importante, entendeu essa ideia aqui, pessoal? É tranquilo? Essa questão dessa visualização aqui, vocês captaram como que funciona? Tem alguma dúvida nessa parte aqui? De como é a perspectiva da matriz, como que ela é representada? Então, nós vamos colocar aqui agora, vamos trabalhar na programação. Importante primeiro entender a teoria para a gente passar para a prática agora. Então, vamos fazer a implementação de uma matriz aqui, bem simples para a gente poder acessar aqui dentro do nosso programa. Então, primeira coisa, vou vir aqui, vou declarar uma matriz, eu vou chamar ela de M mesmo. Para declarar uma matriz, eu vou vir aqui e vou fazer aquele mesmo esquema, vetor, igual você estava acostumado. Aí eu vou pular, por exemplo, vamos pegar aquele cenário ali que seja das notas e dos alunos. E aí vamos colocar lá que são 3 notas diferentes e 10 alunos. Então eu vou pegar 2.3, 2.10 de inteiro, por exemplo, ou de real. Pode ser real, que é mais fácil. Então o que eu estou falando? Observa que eu estou falando aqui, que a minha variável m, ele é um vetor, só que ele tem mais de uma dimensão. Vocês podem ver que ele está separado aqui por vírgula. A primeira dimensão vai ter as posições de 1 até 3. A segunda dimensão vai ter as posições de 1 até 10. E ambas as dimensões, todos os dados são do tipo real. Nesse caso aqui, como a primeira dimensão é de tamanho 3 e a segunda dimensão é de tamanho 10, essa matriz aqui ela vai ter 30 posições alocadas. Se eu executar aqui o nosso código, vocês vão ver que ele vai criar aqui para mim 30 posições. Que vão lá, como tem a primeira combinação aqui, né? Esse aqui vai de 1 até 3 e esse aqui vai de 1 até 10. Então nós vamos ter lá 1, 2, 3, 4 até 10. Depois 2, 2, 3, 2, 4 até 10. E também por último 3, 2, 3, 4 até 10. Então quando a gente faz essa alocação aqui, a gente está fazendo a alocação de 30 posições na memória em uma só vez. Então, a declaração de uma matriz é idêntica à declaração de um vetor. O que muda é que apenas na hora que vocês vão estar definindo aqui o tamanho desse vetor, se você vai ter mais de uma dimensão, ou seja, você vai ter trabalhando com a matriz, basta você vir aqui e você separar por vírgula. Gente, se eu tivesse uma terceira dimensão, poderia vir aqui
e separar por vírgula aqui também, por exemplo, um 5. Aí se eu vier aqui, eu acho que aqui no Visual G, se eu não me engano, ele aceita só até 2 dimensões. Mas em outras linguagens vocês conseguiriam declarar aqui mais de uma dimensão também. É o Visual G que ele é limitado, ele aceita apenas 2 dimensões. Mas se vocês fossem trabalhar com mais de uma dimensão, era só vocês criarem uma terceira dimensão ali sem nenhum problema. Até aqui tranquilo? Declaração de matriz. Se tiver alguma dúvida, fala aí para a gente poder já ir tirando. Mas eu acredito que a declaração é tranquila. Agora, o mais importante, a gente precisa de percorrer os dados dessa matriz. Porque, de alguma forma, a gente vai ter de fazer esses dados. Seja para mim poder atribuir um valor para ele, seja para mim poder fazer uma leitura, seja para mim fazer uma escrita, seja para mim fazer uma operação matemática. De alguma forma, eu vou ter de sair em cima dessa matriz e vou ter de sair percorrendo esses dados para poder consultar os valores dentro dela. Como que a gente faz? Se a gente já utilizava, quando a gente ia percorrer o vetor, a gente utilizava um for, o para no caso, que é o for, seria em inglês, né? A gente consegue percorrer aqui também a nossa matriz utilizando o para. Só porque diferentemente de quando a gente tinha só um vetor, que a gente estava só em uma dimensão, ou seja, a gente caminhava apenas em uma direção, no caso em apenas uma dimensão, nesse caso, como a gente tem 2 dimensões, a gente vai precisar de ter 2 paras, sendo que um para vai estar aninhado dentro do outro. Então, como assim? Imagina, a gente vai ter de ter o primeiro para, que ele vai andar aqui na primeira dimensão, que no caso pode ser, por exemplo, a dimensão das linhas, né, se a gente imaginar, que ele vai de 1 até 3. Então, esse para ele vai ser correspondente à movimentação da linha. Mas quando a gente está na linha 1, a gente tem de acessar todas as 10 colunas. Quando a gente está na linha 2, a gente também tem de acessar todas as 10 colunas. E quando a gente está na linha 3, a gente também vai ter de acessar as 10 colunas. Então, dentro desse para que está rodando aqui a linha 1, a linha 2 e a linha 3, a gente vai ter de rodar um outro para que vai andar de 1 até 10, que é a dimensão das colunas. Então, dessa forma, quando estiver aqui na linha 1, a gente vai acessar as 10 colunas pelo segundo para. Quando estiver na linha 2, a gente vai acessar as 10 colunas pelo segundo para. E quando estiver na linha 3, a gente também vai acessar essas 10 colunas com o terceiro para. E aí que está o segredo. Como a gente vai ter de ter 2 paras, a gente não consegue utilizar apenas uma variável para controlar. Porque lembra que se eu for executar o para, eu preciso ter uma variável de controle lá para me determinar aonde começa e aonde termina, para eu poder saber em que momento da repetição ele está lá dentro. Então, se eu vou utilizar um para, eu preciso de uma variável, que geralmente a gente utiliza o i. Mas se a gente vai utilizar um para e outro para dentro dele, então eu não vou conseguir utilizar apenas com o i. Então, eu vou precisar utilizar tanto o i quanto uma segunda letra lá para dentro para fazer o controle do meu segundo for. Geralmente, a gente utiliza o j, que é a letra logo em sequência da variável i. Então, a gente vai ter 2 variáveis de controle, uma para cada um dos paras. E é aqui que está o segredo. Se a gente vai fazer 2 fors, um for vai estar alinhado dentro do outro, a gente não consegue utilizar a mesma variável de controle para ambos. Cada um vai ter de ter uma variável de controle diferente. Então, como ficaria isso aqui exemplificado no código? Eu venho aqui e crio o i e o j, que são as 2 variáveis de controle do tipo inteiro. E aí eu vou vir aqui, vou rodar aqui, vamos supor que eu quero fazer a leitura da minha matriz. Então, eu vou começar aqui rodando a primeira dimensão. Vou vir aqui para i de 1 até 3, passo 1, fato. Esse é o nosso primeiro for, o nosso primeiro para. Esse para aqui, ele vai andar de 1 até 3. Então, ele está relacionado a quem? A primeira dimensão da minha matriz, que é essa daqui, que é a que vai de 1 até 3. Então, ele está aqui, seria como se fosse o i, vai ser o responsável pela primeira dimensão da minha matriz. Se a gente imaginar aqui que está desse colchete, aqui vai estar o nosso i, vai estar antes da vírgula. E depois a gente vai ter o segundo para. Então, o segundo para eu vou vir aqui embaixo, só porque ao invés de eu utilizar o i agora, eu não posso utilizar o i porque ele já está sendo utilizado para controlar aqui em cima. Se eu utilizar o i aqui embaixo de novo, o que vai acontecer? Ele vai confundir, porque ele, por exemplo, o i aqui em cima está no 1. Aí aqui embaixo eu uso o i novamente. 1 vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai sair totalmente do meu controle. Porque eu vou controlar o segundo para, mas eu vou perder em qual posição que eu estou no primeiro para. Então, para isso, a gente precisa ter a segunda variável, que é o j. Então, para j de 1 até, e aí a segunda dimensão, como ela é de tamanho 10, eu vou pôr aqui tamanho 10, passo 1, faca.
E aí, dessa forma, eu consigo acessar toda a minha matriz. Sendo que, se à esquerda aqui nós tínhamos o I, que é a da primeira dimensão, à direita da vírgula nós vamos ter o J, que é a segunda dimensão. Então, quando eu for fazer uma leitura aqui, por exemplo, se eu fizer um layer da minha matriz aqui, eu vou estar lendo aqui na posição matriz, na posição I, vírgula, J. Que quer dizer que a linha que vai representar a minha matriz, ela está controlada pelo I, que vai de 1 até 3, é a primeira dimensão. E a coluna, que vai ser representada a segunda parte da minha matriz, ela está controlada pelo J, que vai de 1 até 10, ou seja, a minha segunda dimensão, assim como está alinhada aqui em cima. Vocês podem ver que essa dimensão aqui, ela tem o mesmo tamanho desse primeiro para, e essa segunda dimensão tem o mesmo tamanho do segundo para. Aí eu podia fazer o contrário? Podia, mas vai confundir sua cabeça de forma desnecessária. Eu acho que se você declarou o vetor aqui com a primeira dimensão de 1 até 3 e a segunda dimensão de 1 até 10, roda o seu para na mesma execução para que você não tenha confusão mental. Não vai fazer diferença nenhuma se você rodar o primeiro para. Só vai fazer, obviamente, a ordem que você vai estar percorrendo a matriz. Mas não vai fazer diferença nenhuma na questão de leitura de todas as matrizes. Então, eu acho que faz sentido a gente manter sempre na mesma ordem. Então, a primeira dimensão fica vinculada ao primeiro para. A segunda dimensão fica vinculada ao segundo para. Se vocês trabalharem numa linguagem que tem mais suporte, vocês, caso tenham necessidade de um exemplo desse, a terceira dimensão fica vinculada para o terceiro para e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui só um escreva, só para a gente poder saber que posição que eu estou lendo, né? Matriz, aí eu vou pôr I, J. Só para a gente ter noção de qual que é o valor que a gente está lendo. E aí vamos executar. Observa, ele começou aqui lendo a 1. Então, aqui, ó, é igual eu estou falando. Se vocês verem aqui, ó, ele vai ler na mesma ordem que está apresentado aqui. Então, vamos supor que eu li 10. Ele guardou aqui na 1, 10. Agora, linha 1, coluna 2. Então, vamos supor que eu li um 5. Linha 1, coluna 3. E assim por diante. Vou ir passando aqui até o final da linha 1. Lá. Terminou a linha 1, que ela vai até a coluna 10. O que a gente faz? A gente recomeça aqui. Agora, linha 2, coluna 1. Por que acontece isso? Pensa para vocês verem. O par aqui que vai de 1 até 10, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele chegar a valer 11, o que vai acontecer com esse par? Ele vai sair e vai voltar aqui para cima. Quando ele voltar aqui para cima, o que vai acontecer com o meu I? Ele estava começando em 1 e vai fazer um passo de 1. Então, ele vai para 2. E aí, na hora que ele entrar aqui embaixo de novo, o J agora voltou para quando? Porque começa o for de novo, o para de novo. O J voltou a estar no 1. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que a gente faça a execução aqui em forma sequencial. E aí, a mesma coisa até o final. E aí, terminou o 2, ele vai para o 3 e vai fazer a leitura toda aqui, normalmente, para a gente. Ok? Essa leitura, ficou dúvida, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, vamos continuando aqui, né? Então, a fazer a leitura, então, da matriz, sempre pensar nas duas dimensões. Para cada uma das dimensões, eu vou ter de fazer um para. Aí, vamos pegar aqui, por exemplo, só para a gente ter noção aqui das atividades aqui, só para mostrar para vocês. Para a gente poder passar uma visão geral aqui do que cada uma das atividades está solicitando. Então, a primeira, pode observar que aqui, nesse caso, todas as matrizes que eu solicitei para que vocês criassem, elas têm a mesma dimensão. Então, aqui 6x6, 3x3, 4x4 e aqui 4x4 também. Então, por exemplo, eu vou criar essa matriz aqui do meu primeiro problema. Eu vou vir aqui e vou criar de 1 até 6. Então, seria alguma coisa dessa forma aqui. Sim, estou gravando, tá gravando. Depois eu vou subir lá no YouTube também. Então, seria mais ou menos alguma coisa assim que eu iria declarar. E para as outras, obviamente, também adaptando de acordo com o tamanho, né? E aí, a primeira aqui, imprimir a soma de todos os elementos da matriz. Aí, nesse caso, na hora que vocês fossem já fazendo a leitura, depois vocês podiam criar uma variável de soma só
e aí somar esse valor que vocês acabaram de ler lá dentro. Então, não tem muito segredo. Seria mais ou menos a mesma coisa da soma do vetor. E aí depois aqui, imprimir a soma de cada uma das colunas da matriz. Eu acho que esse aqui é o mais legal. Eu vou fazer com vocês aqui, depois eu vou mostrar um exemplo parecido com esse aqui. Outra coisa, depois o terceiro, ele pede para imprimir a diagonal principal. Se vocês verificarem aqui, ó, vocês viram que eu deixei aqui no desenho como se fosse qual que é a linha e qual que é a coluna da matriz. E vocês podem ver que tem uma característica. Qual que é a diagonal principal? A diagonal principal é aquele momento onde a linha e a coluna estão na mesma posição. Ou seja, se a gente está rodando uma repetição aqui, a diagonal principal vai ser naquele momento onde o I e o J forem iguais. Então, basta para vocês fazerem a soma, vocês verificarem se o I e o J são iguais, para vocês fazerem a soma da diagonal principal. E por último, é do quadrado mágico, porque eu acho que essa é a mais difícil, que ela tem de falar, verificar se soma de todas as linhas e de todas as colunas forem iguais. Então, eu tenho de somar as linhas e depois eu tenho de somar as colunas. Como nós temos dois exercícios aqui que são mais ou menos semelhantes, que vai precisar de somar colunas, eu vou fazer um parecido aqui com vocês. Eu não vou fazer a soma das colunas, mas eu vou fazer a soma das linhas. E aí depois vocês conseguem apenas adaptar para poder estar fazendo esse entendimento aí depois. Ok? Então imagina aqui, ó, eu vou pegar aqui, eu vou fazer o programa 3x3 aqui, ó, esse daqui, ó, esse aqui. Cria um programa capaz de ler uma matriz 3x3 e imprimir a soma de cada uma das colunas da matriz. Então vamos pegar aqui e vamos imaginar que a gente queira fazer aqui esse programa. Deixa eu só salvar esse código aqui, que eu não vou utilizar ele mais. E aí depois a gente passa o próximo. Então ele falou aqui, ele tem uma matriz 3x3. Então seria como se fosse um quadradinho aqui. Certo? E aí vamos supor que a gente tenha vários... essa aqui é a posição 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí vamos supor que a gente tenha vários valores aqui dentro da nossa matriz. E vão ser lidos, obviamente. Aí vamos supor que a gente lê alguns valores aqui, né? 7, 5, 2, 1, 3, 9... 6, 4, 8. Imagina que a gente queira imprimir seja a soma das linhas ou seja a soma das colunas. Se a gente quiser aqui fazer a soma das linhas, eu teria aqui, né, por exemplo, 7 mais 5 mais 2, a soma dessa linha aqui seria 14. 1 mais 3 mais 9, essa soma dessa linha seria 13. 6 e 4 mais 8, essa soma dessa linha seria 18. E aí, olhando nas colunas, 7 mais 6 mais 1, a soma seria 14. 5 mais 3 mais 4, a soma seria 12. E 2 mais 9 mais 8, a soma seria 19. Ok? Então, se a gente quer imprimir as colunas, a soma das colunas, eu teria de imprimir esses três valores aqui. Se eu quisesse imprimir a soma das linhas, eu teria de imprimir esses três valores aqui. O que é importante vocês perceberem? Que se a gente faz a soma dessas matrizes aqui, o que isso aqui lembra para vocês? Que a gente já estudou agora mesmo na matéria anterior. O que isso aqui lembra para vocês visualmente? Que estrutura de dados que é essa daqui? Lembram? Vocês concordam comigo que isso aqui não é um vetor? Esse aqui não é um vetor de 3 posições, que começa em 1 e vai até 3? Esse aqui também é outro vetor que começa em 1 e vai até 3? Vocês concordam comigo? Escreve aí no chat aí, qualquer coisa que tiver com vergonha. Ou alguém não consegue visualizar que isso aqui é um vetor? Se não estiver visualizando, a gente precisa de escurecer mais. Certo? Mas certo, agora que ficou claro aqui, não é? Isso aqui é um vetor, não é? Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer, então, se a gente quer fazer a soma das linhas ou a soma das colunas? A gente vai precisar de criar um vetor
aonde cada uma dessas posições a gente vai somar o valor lá dentro. E é isso que a gente vai precisar de fazer. Então, por exemplo, se eu quiser criar a soma das linhas, eu vou somar nesse vetor aqui. Se eu quiser criar a soma das colunas, eu vou somar esse vetor aqui. E aí, como que eu vou saber qual posição desse vetor que eu vou somar? Você lembra que a gente definiu, entre aspas, que a linha é a variável i e a coluna é a variável j? Então, se eu quiser somar as linhas, qual que vai ser a variável que eu vou ter de armazenar aqui dentro do vetor? Vai ter de ser a variável i. E se eu quiser somar as colunas, qual que vai ser a variável que eu vou utilizar para acessar no vetor? Vai ser a variável j. Então, esse aqui é para as linhas, esse aqui é para as colunas. Então, dependendo de qual que é o procedimento que eu estou fazendo naquele momento, eu vou modificar apenas a variável que eu queira trabalhar. Então, vamos fazer essa implementação aqui só para a gente ver esse exercício. Eu vou fazer ele aqui com vocês. Então, imagina lá, eu vou ter uma matriz, que vai ser um vetor 1, 3, 1, 3 de inteiro. E aí eu vou ter a soma aqui. Então, eu vou criar um vetor aqui, vai ser soma, sei lá, linhas. Que vai ser um vetor de 1 a posição 3 de inteiro. Então, esse vetor soma linhas aqui vai ser onde eu vou guardar a soma das minhas linhas. Se eu fizesse para a soma de colunas, eu podia vir aqui e só trocar ele para a soma coluna. Vou precisar do i e do j, que vão ser as duas variáveis de controle também. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou vir aqui e vou criar o para. De 1 até 3, passo 1, faço. Para j, de 1 até 3, passo 1, faço. E aí eu vou fazer a leitura aqui da minha variável. E aí agora que entra o ponto. Eu quero somar aqui no meu vetor de soma linhas. Esse meu vetor de soma linhas, ele vai guardar a soma das linhas. Eu vou até criar os dois aqui. Eu vou criar o soma colunas aqui também. Que aí depois vocês conseguem criar aqui também baseado nesse aqui. Então eu quero guardar a soma das linhas e a soma das colunas. Nesse momento aqui do for, se a gente estiver aqui dentro desse para, quem que vai representar a minha linha? A minha linha está sendo representada pelo i. E, nesse momento, quem está representando a minha coluna? A minha coluna é representada pelo j. Então, se a linha é representada pelo i e a coluna é representada pelo j, quando eu for acessar a variável de soma linhas, que eu estou acessando da linha, eu vou utilizar para somar dentro dela a variável i. E quando eu estiver acessando soma colunas, que é para somar as colunas, eu vou utilizar a variável j. Só isso. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, soma linhas. E aí, se eu estou acessando as linhas, eu vou acessar na posição i. Ela vai ser a soma do que eu já tenho, soma linhas, mais o que eu acabei de ler. Ah, como assim esse negócio de soma do que eu já tenho no soma linhas mais o que eu acabei de ler? Só vocês imaginarem o seguinte, o soma linhas ele vai começar aqui com 0. Aí eu vou ler aqui a primeira posição, que é o 7. Quando que eu já tenho acumulado? 0. 0 mais 7, o meu soma linhas passa a ser 7. Aí eu li o 5. Quanto que eu já tenho acumulado? 7. 7 com mais 5, eu passo a ter aqui no soma linhas agora o 12. Aí eu li o 2. Quanto que eu já tenho acumulado? 2. 2 com mais 12, o meu soma linha passa a ter 14, que é o total daquela linha. E aí depois vai fazer a mesma coisa embaixo. Começa com o 0, aí soma o 1, depois o 3 e o 9. E a última, começa com 0, depois soma mais o 6, mais o 4 e mais o outro. Por isso que a gente pega o valor que eu já tenho e soma mais o valor que eu acabei de ler. E aí, se eu quero fazer a soma de colunas, eu vou fazer a mesma coisa, igualzinho, só porque, como é que é o atalho que o dentar? É Ctrl R, eu acho que foi? Não, não era não. Eu não lembro o atalho que na última aula ele passou. Ctrl G, né? Eu esqueci, é porque tem hora que esse negócio aqui é ruim demais, porque ele fica essa tela cortada, aí tem hora que a gente não consegue apresentar o código inteiro. Por isso que eu estou querendo colocar o Ctrl G para mim conseguir apresentar o código inteiro para vocês. E aí a mesma coisa, se eu quiser, eu vou fazer com soma colunas.
Só porque soma colunas. Qual que é a variável de controle aqui do para que eu utilizo para a coluna? Nesse caso é o J. Então, soma de colunas eu vou fazer com a variável J. Ok? E aí vamos executar isso aqui então para a gente ver como que vai ficar esse código, para a gente entender. Então, imagina aqui que eu tenho aqui de novo essa mesma, vou pegar essa mesma variável aqui, vou copiar ela aqui, vou colocar ela aqui embaixo, só para a gente poder ter essa explicação aqui. E aí eu vou executando o código aqui com vocês. Cadê isso? MS Paint. Eu posso deletar isso aqui tudo. Isso. Então, imagina lá comigo. Eu estou executando o meu código aqui. E eu vou deixar ele aqui embaixo, esse visual, para a gente poder ter ela aqui. Deixar ela aqui do lado, aqui, que eu acho que fica legal. Tudo isso aqui aparecendo. Então, imagina lá comigo. Ó. Eu começo aqui, quando eu começo o meu para, o meu I está valendo 1. O J também está valendo 1. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ler a primeira posição do meu vetor aqui. Eu vou ler o 7. Quando eu li o 7, ele vai pegar e vai verificar o seguinte. Se o I está valendo 1, qual que é a linha que eu estou trabalhando nesse momento? É a linha 1. Então, eu vou pegar aqui no soma linhas, que é esse daqui, eu vou chamar até aqui de soma linhas, esse de soma colunas. E aí ele vai somar no soma linhas na posição 1. Então, soma linhas que estava valendo 0 mais o 7 que eu acabei de ler, ele vai vir aqui e vai colocar lá no nosso set, aqui, 7, que é o soma linhas que eu acabei de ler. E nesse momento o J é igual a 1. Então, qual coluna que eu vou armazenar? Na coluna 1 também. Então, soma colunas na coluna 1 hoje vale 0. Com mais 7 que eu acabei de ler, soma colunas está com 7. Agora, terminou isso aqui, o que acontece? O meu J caminha, meu J vai para o 2. Aí eu vou ler o segundo número. O meu segundo número aqui é, no caso, o 5. Aí ele vai verificar. Em qual linha que eu estou? Eu ainda estou na linha 1. Então, eu vou pegar o 7 que eu já tenho mais o 5. Agora, no total, essa minha linha passa a ser 12. Se vocês verificarem aqui, está o nosso 12. E em qual coluna que eu estou? Estou na coluna 2. Então, no soma colunas, agora eu vou olhar na posição 2. A posição 2 hoje tem 0. Quando eu acabei de ler o 5, a posição 2 passa a ter 5. Então, observa aqui, ó, o soma linhas está 12, 0, 0, igual a gente está desenhado aqui. E o soma colunas está 7, 5, 0, igual está apresentado aqui. Terminou, o que acontece? O J vai para a posição 3. Aí vamos supor que a gente leu o 2. Em qual linha que eu estou? Eu ainda estou na linha 1. Então, eu vou pegar quanto que eu já tenho na linha 1, que é 12. Vou somar mais o 12. Agora eu tenho 14. E em qual coluna que eu estou? Eu estou na coluna 3. Então, quanto que tem na soma de coluna 3? Estava com 0, mais os 2 que eu acabei de ler, passa a ser 2. Nesse momento, o meu J vai para 4. Quando ele foi para 4, o que aconteceu com o meu para? Ele saiu. Saiu aqui do fim para e veio aqui para cima de novo. Quando ele veio aqui para cima de novo, o que aconteceu com o meu I agora? Ele foi para o segundo passo, o meu I foi para 2. E aí, quando ele voltou aqui embaixo de novo, o J reiniciou para qual valor agora de novo? Para a posição 1. Então, agora nós estamos na linha 2, coluna 1. Vou fazer a leitura do linha 2, coluna 1, que é 1. Então, ele vai pegar. Quanto que está na linha 2? 0. 0 mais 1, 1. Quanto que está na coluna 1 agora? Que eu estou na coluna 1. Já tinha 7. Com mais 1 que eu acabei de ler, a coluna 1 passa a ser 8. Se vocês observarem aqui, está igualzinho lá. 14, 1, 0, na soma das linhas. E na soma das colunas, 8, 5, 2. Vou para a próxima posição do J, que vai para 2. E aí a gente vai fazendo essa leitura de assim por diante. Então, na hora que eu digitei o 3, ele está na linha 2. 1 mais 3 vai para 4. E na coluna 2, coluna 2, 5 mais 3, aqui vai para 8. Pode ver lá. 14, 4, 0, 8, 8, 2. E aí vai para a última, agora o J vai para a posição 3, eu vou ler o 9. Quando eu leio o 9, se eu já tinha 4 aqui mais 9, aqui vai para 13.
E aqui na coluna 3, 2 mais 9, aqui vai para 11. Então, pode ver lá, 14, 13, 0, 8, 8, 11. Terminei isso aqui, o que acontece? O J vai para 4, sai do para, volta lá em cima. O I começa a valer 3, o J volta lá em cima de novo, em valendo 1. Agora, nós estamos lendo a linha 3. E aí, ele vai fazer, vai ler o 6. 6 mais 0, que é da linha 3 que tinha hoje, 6. E da coluna, que ele está na coluna 1, ele já tinha 8. 6 mais 8 passa a ter 14. J vai para a próxima posição. Vou ler o 4. Na linha 3, ele já tinha 6. 6 com mais 4, agora vai para 10. E na coluna 3, e na coluna 2, quer dizer que ele já tinha 8 com mais 4, a coluna 2 passa a ter 12. E por último, o J vai para a posição 3, e aí ele lê o último valor, que no caso aqui do meu visual, eu representei pelo 8. Então ele vai pegar lá, linha 3 já estava com 10 mais 8, a linha 3 termina com 18. E coluna 3, que estava com 11 mais 8, a coluna 3 passa a ter 19. Se vocês observarem aqui, soma de linhas 14, 13, 18, 14, 13, 18, e soma de colunas 14, 12, 19. Igualzinho está apresentado lá para vocês. Ok? Tranquilo esse entendimento aqui de como que executou essa soma de linhas e soma de colunas? Alguma dúvida? Tranquilo. Ok, aqui agora vocês precisam obviamente fazer, ou em um deles fazer a impressão, e no outro lá vocês têm que comparar se está todo mundo igual. Mas aí agora eu vou deixar com vocês essa última parte da atividade aí. Ok? Quanto à atividade, vocês têm mais alguma dúvida ou está tranquilo? Lembrando que nós também temos uma outra aula semana que vem, qualquer coisa para tirar as últimas dúvidas aí se for necessário. Tranquilo? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, já que não está tendo nenhuma outra dúvida, eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer mais as atividades durante essa semana e tal, e aí semana que vem, se surgir mais alguma dúvida, a gente tira na nossa última aula. Podemos fazer assim? Isso mesmo. É bom que vocês tentam, aí vocês vão ver lá, se ficar enroscado em alguma coisa, manda e-mail, e se não conseguir, depois a gente resolve na semana que vem. Então, nós vamos fazer assim, eu vou encerrar aqui a gravação e vou encerrar a aula também.